Então, meus irmãos, mais uma vez estou aqui, o Cláudio, do Pânico e Vida, blogspot.com. Primeiramente eu quero agradecer aos colegas, aos amigos que opinaram com relação ao primeiro vídeo postado no YouTube. Claro que eu reconheço que não foi aquela coisa perfeita, a mil maravilha. Tive algumas opiniões a favor, outras críticas construtivas. Mas eu deixo claro aqui que o importante vai ser sempre a essência. Vocês nunca verão aqui aqueles vídeos cheios de detalhes, cheios de coisas bonitinhas, né? Aqueles enfeitinhos, aquelas coisas assim, mirabolantes, né? Aqueles efeitos. Não. A preocupação é passar a minha experiência para quem quiser entender um pouco o que eu passei e se servir para alguém, para alguma coisa, tirar minha experiência, para que possa ajudar a resolver a sua situação também. Esse é o objetivo. Então, também eu quero deixar claro que em momento algum eu vou falar coisa que eu não tenha vivenciado. Não vou dizer coisa que eu não tenha passado. Além da minha experiência, da minha situação que eu vivenciei e vivencio durante esses 8 anos, tudo que eu disser aqui vai ser também, vai ter alguma coisa dos meus estudos que eu fiz, das conversas, né? Não vai ter coisa assim jogada ao vento e tirada da minha cabeça só pelo fato não, tudo que eu disser aqui ou eu vivenciei ou, né, estudei, li, ouvi de alguém. Também não vou ficar falando coisas que a gente, quando é cometido essa doença, a gente tem mania de gostar de ouvir as pessoas falarem aquilo que a gente quer ouvir, né? Não faz assim, fica assado, não sei. Isso aí não agrega nada pra gente, não. A gente pode ler, tem muitos livros, algumas citações que falam aquela coisa de pode ficar tranquilo e tal. Isso não ajuda. Não ajuda. Né? Não vai alterar nada na nossa circunstância, nas nossas situações que estamos vivendo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu vou falar diretamente, vou ser às vezes um pouco mal interpretado, que as pessoas vão achar que eu estou sendo muito rude, mas não é. Vou falar a verdade, né? O que eu percebo, o que eu percebi, então isso às vezes pode ir de encontro a algumas pessoas. Claro que em todo momento da nossa vida a gente precisa de carinho, de atenção, né? de amparo, mas tem horas que não precisa disso. A gente tem que tomar ciência que a gente está vivenciando uma circunstância que depende mais de nós do que dos outros. As pessoas nos dão os conselhos, nos dão as dicas, os sites nos mostram, as leituras nos ensinam, a religião nos ampara, mas tudo, a decisão vai ter que ser nossa. O caminho, o que fazer vai ser nosso. Então, como as pessoas que já têm por hábito visitar o nosso blog e ler os nossos textos, vai presenciar e já sabem que o que eu falo, o que eu penso é um pouco polêmico. Então, para não fugir dessa linha de polêmica, eu vou falar hoje sobre umas manias que a gente tem. E normalmente a maioria das nossas manias são manias que não agregam nada, não nos ajuda, pelo contrário, nos prejudica. Para não ficar muito longo o vídeo, né, porque uma das reclamações, aliás, não cito como reclamação, dos toques que foi me dado quanto ao primeiro vídeo, que ficou muito longo. Então, para não ficar cansativo, nesse pelo menos vou tentar ser mais sucinto. Um dos sintomas de desequilíbrio nosso, que a gente não tá no controle,
é aquela coisa que é o primeiro sinal que a gente tem da crise, a gente correr para aquele malfadado, aquele famigerado aparelhinho de medir pressão e ficar ali. Tem pessoa que gasta aquilo lá, no mês ele estoura, porque ele não aguenta de tanta aferição de pressão que a gente faz. Mal sabe quem faz isso, quem toma isso por hábito, que só o fato de ficar aferindo a pressão, ficar medindo aquilo lá, o batimento cardíaco, já altera o nível de ansiedade. Porque a gente fica ansioso para saber se está abaixo, se está alto, se o batimento está elevado ou não. Isso aí já nos causa ansiedade, já sobe a adrenalina, o coração dispara mais, e aquele tipo de ansiedade, de síndrome do pânico, que tem por tendência a aumentar a pressão arterial, nesse momento ela sobe, porque a ansiedade aumenta. Então a dica fica aí. Eu acho que quem tem por hábito fazer isso, deve diminuir ou parar. Eu tenho um parâmetro comigo assim, que eu tomei por base na minha situação, levar em conta a orientação do médico, dos exames. Os exames estão ok, não tem nada grave, não tem nenhuma doença física. O médico nos confirmou isso. E até, como diz aqui em Minas, né, a pessoa que tem o caldo de galinha e bom senso não faz mal para ninguém. Se a pessoa achar que não confiar no primeiro exame, faça um segundo, tira a prova. Nesse segundo, se deu tudo ok, isso já deve servir de sustentação para ela começar a se equilibrar, a enfrentar, a trocar os pensamentos, a mudar os pensamentos do sentido do equilíbrio. Então a primeira dica é essa. Esse negócio de ficar aferindo pressão não agrega não, na verdade até piora. Outra coisa que é assim, que é prejudicial e que é muito comum, é que quando está no meio da crise, aquela coisa que todo mundo conhece, é o camarada, a pessoa já entra na internet, se é em casa no computador, ou se é na rua ou no serviço, ele já conecta a internet ali, corre no Google e fica tentando achar doença para o sintoma. Ele quer achar uma doença que esteja compatível com aquele sintoma que ele está achando, que ele está sentindo. E com certeza ele vai achar. Ele vai achar. Né? Então, isso também desequilibra. Isso também altera a ansiedade, que consequentemente altera os batimentos cardíacos, que consequentemente dá uma alteração na pressão. Na verdade, tudo altera na gente, né, nesse momento. Então, aí vai gerando aquela bola de neve. Por quê? Começa com um sintominha lá, uma tontura, um dor no peito, aí eu já fico com medo. O medo gera sintoma. O sintoma culmina nas crises. Funciona assim. Né? Se a gente interrompesse no medo, falar, não, peraí, eu não vou, meus exames estão ok, o médico eu fui, falou que está tudo ok comigo, então isso só pode ser psicológico. Se eu não tenho nada no físico, como os exames atestam isso, com certeza é psicológico. E é garantido nos exames médicos e na comprovação que o médico nos fala, nos confirma, que eu tenho que servir de base para mim começar a fazer esse enfrentamento, né? Então, acho que assim, o medo é a base de toda essas coisas que desencadeiam na gente, né? Ali é como se fosse uma corrente, como eu disse. Tem um sintominhazinho lá, aí o sintominha gera o medo gera dor, e juntando esses três aí já gera ansiedade, mais ainda, que vai terminar na crise. Isso vai virando um círculo vicioso, vai virando uma corrente, cada coisinha dessa que a gente sente é um elo, e que se a gente não correr
para interromper isso aí, a gente vai ficar nessa coisa por tempo indeterminado. O que tem que se fazer? Eu imagino assim, eu acredito que o enfrentamento do medo, dos medos, seria assim a chave para isso. Porque eu acredito que se a gente conseguir enfrentar, fazer os enfrentamentos dos medos, a gente diminuiria aí 70% de tudo isso, de sintoma, de ansiedade, de dor. Em contrapartida, se a gente cultivar o medo, isso aí é uma vitamina para tudo. O medo é a vitamina de tudo, é que faz tudo aumentar. É como se fosse o fermento do bolo. É o medo que aumenta tudo. Então, eu acho que as armas que nós tivermos tem que estar direcionada para o medo. O medo é o que origina tudo. Então a gente já tem aqueles medos antecipatórios, né? A gente vai sair e já fala, nossa senhora, vai acontecer alguma coisa. Você não sabe o de agora, vai saber daqui um pouco. Então a gente tem esses medos antecipatórios. Ah, eu não vou na festa, eu tenho uma festa de final de ano agora, de Natal. Eu não vou porque eu posso passar mal lá. Não vai. Ah, eu não vou sair de casa, não vou tomar o ônibus, porque o ônibus vai estar cheio, eu vou passar mal lá, fico com vergonha. Ah, eu não vou no cinema, porque eu tenho medo de passar mal lá, não tem ninguém para me socorrer. Olha como que é a gente ser irracional. E aí a gente prefere ficar trancado dentro de casa. Quer dizer, a gente tem aquela falsa impressão de que a casa nos dá segurança. Eu estar trancado ali na minha casa, no meu quarto, aquilo é um sinônimo de segurança para mim. Né? Se eu passar mal, eu estou no meu porto seguro, na minha casa. Isso é falta de pensamento racional. Porque onde eu seria mais bem acudido, mais bem socorrido? Lá na rua onde tem 300 pessoas, 500 pessoas, lá no shopping onde tem milhares de pessoas, lá no cinema que tem centenas de pessoas, ou trancafiado dentro de casa, onde eu seria melhor atendido? Não é? Então, a psicologia ensina os pensamentos racionais. Né? A gente tem que racionalizar os pensamentos. Então, eu ficar trancado dentro de casa por conta de sintoma, de medo, de ansiedade, é no mínimo uma infantilidade, achando que lá eu estarei seguro, numa iminência num perigo iminente de morte ou de passar mal, de um mal súbito. Na verdade, eu estarei seguro no movimento, lá no meio do povão, né? Lá onde tem muita gente, porque lá a possibilidade de um me socorrer, de estar passando uma ambulância, uma viatura, uma coisa, é 1000 vezes maior do que eu trancafiado dentro de casa sozinho. Né? Então, são atitudes que a gente precisa ir mudando. Dentre outras, essas são muitas, algumas dentre muitas. Mas assim, para não compridar muito o vídeo, eu vou ficar só nesses detalhes aí, né? Para não ficar muito repetitivo, que também foi uma das dicas que eu recebi, né? Que eu repeti muita coisa. Mas na verdade a repetição sim que eu faço é de propósito. Porque a gente só captura as coisas, só capta, quando a gente ouve várias vezes, né? Até nós mesmos. Né? O psicológico da gente, ele aprende com repetição. Não vá quem sente essa doença, quem sofre disso, pensar, ah não, eu vou fazer a técnica de respiração hoje, aí depois eu vou mudar meus pensamentos, mudar o foco, vou ter pensamentos racionais, vou trocar meus pensamentos de negativos para positivos, de doentios para saudável, hoje, aí faço hoje, amanhã, não, amanhã já volta zero. Mentira. A gente só equilibra fazendo uma apanhar de coisas, de atitudes que nós temos que fazer. Né? E isso não resolve de um dia para a noite.
né? Sabe-se lá quanto tempo a gente teve, foi acumulando essas coisas negativas, essas atitudes, né, inferiores, para acumular tanta ansiedade para chegar nesse ponto que nós chegamos. Então, se essa doença vem acumulando em nós em vários anos, ou vários, sei lá o quê, vários dias, vários séculos, sei lá, não, chega um ponto que a gente o nosso psiquismo não aguenta mais, ele tem que liberar essa ansiedade de alguma forma. E essa liberação vem através das crises. Então, eu seria hipócrita de falar aqui que você fazer uma vez e duas vezes, a técnica da respiração, mudança de pensamento, enfrentamento dos medos num dia só, a pessoa vai melhorar. Mentira. Isso é uma coisa que precisa de repetição. Por isso que muitas vezes eu fico repetindo alguns conceitos, algumas frases. Para quê? Para que sirva assim como se fosse um martelo batendo ali até atingir o objetivo dele, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Todos nós que sentimos isso, temos que ir repetindo as técnicas, os ensinamentos, que a gente percebe que está nos ajudando, né? Para que isso vire uma rotina e que nosso psiquismo volte a funcionar como funcionava antes. Não vai funcionar de uma hora para outra. Isso aí não queiram, né? Tanto é que o remédio que a gente toma, você tem que tomar todo dia, não é? Psiquiatra, você tem que ir lá de quando em quando. No psicólogo, você tem que ir de quando em quando, né? Então, as técnicas que qualquer um que a pessoa escolher tem que ser diária também. Tem que ter um período até a pessoa se ver mais ou menos equilibrada. Ah, mas aí eu passei muitos anos e recaí. As recaídas são também normais. Ah, eu estava bem, passei 2 semanas assim, não tinha medo, não tinha nada, nem um tremorzinho, nem uma pontadinha no coração, nem um calafrio, nem uma mão suada. Aí, tô um mês disso, 2 meses, 1 semana. Aí, do nada, vem o sintoma. Eu apavoro e recaio. Isso é normal. Muitos, falando do nada, uma das coisas que nós reclamamos é isso, e que a gente não entende. Ah, eu estava muito bem, aí do nada, todo mundo fala. Veio uma tontura, do nada o coração disparou. Não é do nada, a gente faça uma retrospectiva da semana, do dia, dos 3 últimos dias, para ver. A gente vem acumulando ansiedades pequenos picos de ansiedade, pequenos picos de nervosismo, pequenos picos de desequilíbrio, e isso vai acumulando. A hora que chega uma quantidade que o psiquismo já não suporta, eclode as crises. Não é? Então a gente tem que perceber isso, a gente tem que ir fazendo. Por que eles falam que a técnica da respiração é boa? Todo dia. Por quê? Ela vai eliminando esses picos de ansiedade. Você vai eliminando a ansiedade que era para você ter. Se eu não faço a técnica da respiração, o que acontece? Eu vou ficando ansioso. Hoje eu tenho um dissabor ali, já me dá ansiedade. Aí eu discuto ali, fico nervoso, me dá uma ansiedadezinha. E eu não tenho como me livrar disso. Isso vai acumulando, vai acumulando. Chega um ponto, tem um psicólogo que fala que é como se fosse uma panela de pressão. Quando a panela de pressão está com muita pressão, o que ela faz? Ela explode, ela vaza. A crise é isso. É acúmulo de picos pequenos de ansiedade que chegam no ápice, tem que assar de alguma forma. Aí o organismo, o psiquismo, libera a ansiedade dessa forma, através das crises. A pessoa que tem o hábito de fazer a técnica bem feita, escolha qualquer um aí, lá na internet tem umas 300 formas de fazer aquela respiração diafragmática. Acerte um aí qualquer que achar que é melhor, lhe enquadre, que você tem mais facilidade de fazer,
E tome por hábito fazer todo dia, pelo menos umas 3 vezes no dia, uns 5 minutos cada repetição. Isso vai fazer o quê? Vai eliminar aqueles pequenos picos de ansiedade. Diminuindo o pico de ansiedade, não vai chegar naquele ápice lá, porque ela não vai acumular. Então é um macete, é uma dicasinha. Aí o que a gente percebe muito no panicoso em geral? Ele fala que não consegue fazer a técnica da respiração. Ah, não dou conta, não sinto dor no peito. É claro que sente, o peito está cheio de ar, acúmulo de ar, né? Um dos sintomas da ansiedade é o que? É a dor no peito. O que é a dor no peito? Né? Assim, claro que se você for falar com um psiquiatra, com um psicólogo, com um cientista, com um médico, ele vai dar umas palavras, uns termos técnicos lá. Mas nada mais é, porque quando a gente respira errado, a gente vai acumulando gás no tórax e na barriga. Você pode notar que toda vez que você está com aquele pico de ansiedade, você está com a barriga cheia, inflada e dor no peito. Por quê? O ar está acumulado ali. A gente respira errado, o pulmão não funciona mal, o funcionamento do pulmão é errado, e aí vai acumulando aquele gás ali, aquele gás. Tanto é que a flatulência entre o panicoso, ele arrota muito e flatula muito. Por quê? Porque está acumulado gás. Pode observar isso. Então, tem umas macetes. A técnica da respiração, tomar líquido quente, com exceção do leite, que o leite também fermenta e causa mais gás. Até água morna, para liberar esse gás que está acumulado. É uma macete. Eu fazia isso e dava certo. Anotem aí e percebam. Toda vez que você está um acúmulo de ansiedade, aquela dor no peito, muito daquela dor no peito, daquela ansiedade, aquele aperto que tem, é gerado por acúmulo de gases, né, gases abdominais e no tórax, em decorrência da má respiração, da respiração curta, aquela respiração do ansioso, que vai causando um acúmulo de gás, né, no peito e no abdômen. Então, a respiração feita corretamente, dentro daquelas técnicas da respiração diafragmática, vai ajudar, né, na liberação desse excesso de gás. Vai resolver? Vai curar? Não, ela vai ajudar. Como eu falei no começo, são várias coisas, é uma série de coisas que a gente tem que fazer para atingir o equilíbrio relativo. Mas tudo está relacionado ao pensamento, ao comportamento. Não adianta eu ficar fazendo técnica de respiração, fazer exercício físico, se eu não mudo a origem da coisa, que é o pensamento. Não vai adiantar. Né? Então, assim, eu estou percebendo aqui, estou olhando o contador aqui, o cronômetro do aparelho aqui, já está chegando numa parte delongada também. Mas, assim, eu quero que as pessoas entendam que para falar desse assunto não tem como falar em 10 minutos, em 8 minutos. Né? Assim, para ficar uma coisa bem esclarecida, tem que ser uma coisa assim, bem explicada e pausadamente, para ficar bem inteligível para as pessoas. Tá? Então, eu acho que as dicas que eu dei hoje, espero que vai ajudar a muitos, né, como me ajudaram. E volto a dizer, isso são experiências que eu vivenciei e em conversa com outras pessoas. Né? Ouvi muitas pessoas. Se você falar, não, mas eu nunca li isso. Mas o médico nunca me falou isso. Estou falando de uma vivência minha e de conversa com outros. Observem, por exemplo, um exemplo dessa coisa do gás. Você pode notar, toda vez que você está naquela ansiedade muito grande, sua barriga está inflada e seu peito está doendo. Por quê? Eu fiz uma relação assim. Claro que tem a parte científica, os médicos vão falar de muita coisa aí, mas na vivência você percebe isso. Não estou falando que é 100% da dor e por causa do gás acumulado, não. Mas grande parte dos sintomas que a gente sente é em decorrência disso. Mas aí o que acontece? Você respira, você passa a semana inteira respirando mal, vai acumulando gás no peito, vai acumulando gás no abdômen.
Chega um momento, começa a dar dor no peito. Aí é aquele gatilho para desencadear a crise. Por quê? Aí já me dá o medo. Dá aquela dor, me dá o medo. O medo me gera ansiedade. A ansiedade me gera mais sintomas. Os sintomas vai gerando mais ansiedade até chegar a culminar na crise. Então, assim, eu acho que é uma dica boa. Para mim, serviu. Né? Observar a respiração, fazer as técnicas para evitar esse acúmulo e para evitar a ansiedade. Né? Quando você é muito ansioso, respira mal, já prejudica, né, essa parte respiratória. E se você não fizer a técnica direitinho, esse acúmulo acontece. Né? Então, observe isso. Desculpem a delonga, eu prometi ser meio sucinto, mas não dá. Infelizmente, o tema, assim, se a gente parar, aí perde a linha de raciocínio, quer dizer, mas continue me criticando, continue dando toque. Quer dizer, eu sou bom para aceitar crítica, né? Ainda mais de amigos, a gente aceita, né? E muda o que tiver que ser mudado. O interesse aqui é o interesse geral, de que todo mundo melhore, todo mundo restabeleça, dentro daquela coisa de participação. Você fala, Cláudio, você está falando demais, isso aí é mentira e tal. Então é isso que eu quero, tá? Agradeço aí pela paciência, vou prometer que dos próximos talvez seja mais reduzido, mas vamos ver. Eu acho que o tema é tão instigante, tão assim complexo, que a gente tem que falar com mais detalhe, com mais pausa, para que fique bem entendido e para que as pessoas absorvam. Muito obrigado, até a próxima.